Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de todos os obreiros aí, de Marília. Queridos, estou aqui nesta tarde para falar com vocês um assunto sobre que eu acho que eu julgo, de suma importância. De suma importância é falar sobre obediência, sobre autoridade, sobre honra. Eu tenho mandado um áudio naquele grupo dos obreiros da IPADEMP Missão Profética, mas não esgota o assunto, não esgota o assunto. Então eu quero trazer para vocês aqui uma conversa sobre esse princípio bíblico, princípio divino. Então vamos lá, Romanos capítulo 13, o verso 1 vai dizer lá que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, né? Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então eu não tive muito tempo aqui para preparar uma boa palavra, né, amados? Mas vamos falar aqui das nossas experiências pessoais que tivemos na vida com Deus, nos relacionamentos dentro da igreja. Então este século, ele tem se caracterizado por uma tal desordem, e falta de lei que não é de se admirar. Que dentro da igreja também está acontecendo isso. Que dentro da igreja está havendo aí uma nova ênfase em relação à autoridade e à obediência. Então nós precisamos lembrar, talvez como nunca antes, que nós só temos liberdade. Olha só, nós só temos liberdade em todos os nossos relacionamentos quando estamos dentro dos limites da ordem divina. Agora, porém, alguns princípios de autoridade e obediência estão sendo tão seriamente deturpados e mal interpretados, até por pregadores e líderes de muitas igrejas, que nós precisamos avaliar com cuidado as questões envolvidas nesse assunto. Então, algumas vezes, por exemplo, a obediência, ela parece ser considerada uma espécie de remédio moral, né? E é repugnante. Então deve ser bom para nós. E o pior ainda, ela é confundida com conformismo. E o conformismo é uma das mais sérias características da sociedade moderna. É a maneira que a pessoa tem para se esquivar das suas responsabilidades morais, sociais. Então olha só, lá no deserto, os filhos de Israel, eles foram confrontados com um problema e surgiu entre eles uma questão sobre quem deveria estar em liderança ou estar liderando o povo, Além de Moisés e Arão. Havia outros homens na congregação, que eram bem conhecidos e considerados como líderes, e entre eles estava Datã e Abirão, Eles reuniram outros 250 para desafiar a liderança dos ungidos de Deus. E eles estavam lutando por posições de autoridade e reconhecimento entre o povo de Deus. Então, amados, nós vemos depois, que Deus entra com julgamento sobre esses rebeldes. Mas eu quero trazer aqui uma consideração diferente, porque nós precisamos falar aqui, meus amados, porque depois, imediatamente, aí após esse confronto, relativo à autoridade de Deus, em tese ter sido resolvido, nosso Deus, nosso Senhor, ele sentiu que era necessário, né? Que era necessário, como eu posso dizer, ensinar o povo, na verdade, ensinar o povo uma lição sobrenatural. Então ele sabia que os filhos no futuro também precisariam ser capazes de reconhecer as autoridades estabelecidas, Precisariam reconhecer essas autoridades como sendo um princípio bíblico. Então eles tinham que reconhecer e Deus tinha que ensinar
esse povo, né? Porque os filhos que estavam vindo, eles tinham que reconhecer a autoridade não só dos homens, mas a autoridade divina que estava sobre os homens. Então eles iriam necessitar de uma base pela qual eles poderiam julgar que tipo de autoridade era simplesmente humana ou aquela que era espiritual e divina, né? Verdadeiramente divina, já que a autoridade terrena ela pode ser comovente, né? Com todo o seu charme aí, possibilidade, e talvez nós também possamos nos beneficiar, né? Da, do sobrenatural de Deus, do que Deus deixou determinado para nós, não é verdade? Então, amados, um grande princípio bíblico é a obediência. Grande princípio bíblico é a obediência. Né? A obediência ela não é um assunto periférico, não é um assunto sem importância nas Escrituras. Não, nós precisamos entender que quão relacionado esse assunto está com aquilo que de mais importa, ou daquilo que é mais importante, né, da palavra de Deus, ou que ela nos apresenta. Então, quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, qual é o maior de todo mandamento? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Aí Jesus lá em João capítulo 14, verso 21, ele vai dizer: aquele que tem, né, meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Então não há como desconectar a obediência do amor ao Senhor. Então não podemos falar que a gente ama a Deus, mas estamos desobedecendo. Lá em Romanos capítulo 1, verso 5, né, a Bíblia diz que fomos chamados à obediência por fé. Então a Bíblia ela relaciona o assunto da obediência com o assunto da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer: o justo viverá da fé. Então, quando você se conecta à obediência, o amor ao Senhor e a fé, não tem como dizer que esse assunto não tem importância, que é secundário, né? Porque esse assunto ele é crucial. Esse assunto ele é importante, ele é central. Então, muitas das pessoas aí acham muito importante e considera e julga como algo muito importante a adoração. É ou não é? A adoração é algo muito importante. Eu também considero a adoração como algo muito importante. Mas lá em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, o Senhor manda uma mensagem muito clara para Saul, né? Ele fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Então, queridos, antes da gente oferecermos aí qualquer tipo de culto e adoração, Deus ele espera de nós a obediência. Então obedecer é uma escolha. E não importa onde você esteja, o que faça ou o que você enfrenta, o importante são as suas escolhas e as suas atitudes. E é isso que vai fazer você ser diferente nessa terra. Ou você obedece por mal, né? Ou a questão é o seguinte: ou você obedece ou você desobedece. Obedece por bem ou obedece por mal. Porque Jonas obedeceu por mal, né? Depois do aperto que ele passou, ele obedeceu por mal. Então, amados, a Bíblia vai mostrar a desobediência, a incapacidade de escutar a voz de Deus como algo que nos impede de viver o seu melhor. A desobediência, a incapacidade da gente escutar a voz de Deus e obedecê-la, isso nos impede de viver coisas grandes e melhores. Mas a Bíblia vai mostrar que a obediência
Ela vai mostrar a obediência como sendo um caminho para vivermos o melhor com Deus. Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 14. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedeceres o meu mandamento, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha, Hebreus 13, 7. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Jeremias 35,18. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Tito, capítulo 3, verso 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, você não precisa correr atrás da bênção, né? Se andar em obediência, elas te alcançarão. Essa é a promessa. Mas maldições também alcançam os desobedientes. São as circunstâncias que virão como consequências das nossas escolhas em obedecer ou desobedecer. Então, amados, não ficamos indignados, né, quando nós vemos as pessoas, servindo Satanás. Tem pessoas que servem a Satanás e a gente fica indignado quando a gente olha para as pessoas e vê elas cheias de altares a demônios, ídolos, imagens, sabe? Essas religiões que a gente conhece, né? Entendeu? Serve a Satanás. A gente fica indignado vendo isso na vida dos outros. Mas agora aceitar na nossa vida a rebelião à voz de Deus, nós estamos tão estragados quanto eles. Sim. Aí você diz assim, eu não sirvo a Satanás. Eu não tenho altares de imagem a deuses, né? A Zé Pilintra, a Pombagira, esses demônios, a Exu Caveira. Eu não tenho esses altares na minha casa, eu sirvo a Deus. Mas olha só, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, porque a rebelião, ela é igual, ela é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Rebelião é oposição à autoridade, é desobediência à autoridade constituída. Porfia é guerra, é luta contra as autoridades constituídas. E nós estamos falando aqui que quem é a autoridade constituída? Os nossos pastores, né? E mesmo estando dentro da igreja, nós nos tornamos, ou desobediente, melhor dizendo, o desobediente ele se torna um idólatra e um feiticeiro. Que coisa, não? É o que está dizendo a Bíblia. A rebelião é como pecado de feitiçaria, né? E o porfiar é como iniquidade da idolatria. Então se torna um idólatra e um feiticeiro, o desobediente. Desse jeito que funcionam as coisas. Lucas capítulo 12, o verso 42 e o 43, disse o Senhor, quem é pois o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, a achar fazendo assim. Então, amados irmãos, muitos de nós temos dificuldades de obedecer à autoridade. Aí quando vemos alguém obediente, o chamamos de bajulador, de puxa-saco. E o cotovelo começa a doer. Porque ele está prosperando, tá crescendo, está avançando. E a gente vai dizer, é um bajulador.
mas na verdade ele obedece. Na verdade ele é obediente. É ou não é? Ele segue princípios, ele cumpre leis. Aí em Marília tem um pastor, né? Tem dois pastores, pastor Jefferson e pastor Emerson. Cada igreja tem o seu pastor, mas tem um líder aí que é o vice-presidente do setor 2, é o pastor Emerson. Tem o pastor aí, né? Que por sua vez também tem um pastor presidente, que é o pastor Cristiano. Mas eu pergunto, você os tem como teus pastores? Eles estão aí pastoreando, mas você o considera como seu pastor? Como diz Hebreus capítulo 13, obedece os vossos pastores. Se você não obedece, você não os tem como seu pastor. Se você não os honra, você não os tem como seu pastor. E aí você então é um idólatra e feiticeiro. Porque a Bíblia te caracteriza dessa forma, os desobedientes, né? Então, queridos, isto é um princípio de autoridade. E Deus é a fonte de toda a autoridade. Toda a autoridade emana de Deus. Então, o proposto por Deus, né? Quando ele estabelece as autoridades, o propósito de Deus é para o crescimento. Então, o propósito da autoridade que Deus estabeleceu é para fazer crescer. É fazer crescer. E nós temos dificuldades em obedecer às autoridades constituídas sobre nós. Sabe? Deus é a fonte de toda autoridade emana de Deus. Um pai ou uma mãe, quando grita com o filho, quando xinga seu filho, puxa a orelha, belisca, dá chacoalhões, sabe? É porque não tem autoridade. Perdeu a autoridade, agora ela quer suprir a falta da autoridade com os gritos, com os beliscões, puxão de orelha, essas coisas. Certo? Quem age assim é porque não tem autoridade. E aí precisa se impor de alguma forma, de alguma maneira, e usa a força e o grito. Mas quem tem autoridade não precisa nada disso. E nós temos uma escolha em obedecer ou desobedecer às autoridades. E a autoridade, ela faz crescer. Alguém já me viu, sabe, junto com a minha mãe. Minha mãe tem menos que 1,60 m, um pouquinho parece. E eu tenho 1,90 m. E alguém já me viu junto de minha mãe. Me perguntou, né? Como uma mulher tão pequena assim deu à luz a um homem tão grande? E a resposta é clara, né? Eu não nasci grande. Mas a minha mãe, ela é autoridade sobre mim. Meu pai é autoridade sobre mim. Eles não vão me bater. Eles não vão gritar comigo, não vão puxar minha orelha, não vão fazer nada. Mas se eu desobedecer aos meus pais e desonrá-los, eu estou me rebelando contra Deus, porque a autoridade emana de Deus para a vida deles. Aleluia. Então, quando eu desonro, desobedeço as autoridades, eu estou desonrando e desobedecendo a Deus. E isso, amados, é uma atitude interior. É uma atitude interior. Então, toda a autoridade emana de Deus. E toda manifestação de rebeldia ou rebelião, ela tem origem em Satanás. Em Satanás. De modo que a sua reivindicação, ela seja justa, sabe? Mas se ela for reivindicada pelas vias da rebeldia, ela perde a razão de ser. Então, há certamente necessidade de autoridade na igreja. E não há dúvida de que Deus, ele usa homens para serem, líderes e exemplos para outros, para atraí-los para um relacionamento com Cristo. Então, a genuína autoridade espiritual, ele emana do próprio Deus. Aquele que exerce tal autoridade são vasos preparados que transmitem os pensamentos e desejos de Deus para o seu povo. Então, qual que é a receita para nós sermos abençoados por Deus? Obedecer aos vossos pastores. Obreiros, principalmente, não pode ter uma atitude de rebeldia e desobediência.
Tem que estar presente nos cultos, meus queridos. Todos os cultos. Ah, mas eu posso faltar algum dia? Pode, desde que você avise com antecedência o seu pastor, porque ele conta com você. Você vai estar escalado para algum serviço, aí os diáconos e obreiros, né? Aqui na sede nós já propusemos aqui uma escala, eu vou até mandar aqui para o pastor Emerson divulgar para vocês aí, a escala que fizemos aqui. Tem escala, e você vai estar escalado, não falta nesse dia não. Ah, mas eu só vou quando estou escalado, tá errado também. Tem que estar no culto. Os obreiros têm que estar ajudando o pastor conta com a tua presença. Ah, é culto de oração, o obreiro não vai. Culto de ensino, o obreiro não vai. Ah, é culto com as irmãs, os homens não vai. É culto com os homens, as irmãs não vai. É culto da mocidade, homens e mulheres. Meus irmãos, vocês estão abandonando o pastor. Sede firmes e constantes na obra, que o Senhor tem bênçãos grandes para as nossas vidas. Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa reunião. Queria estar presente com vocês aí, mas eu oro por vocês, que Deus possa conduzi-los por caminhos excelentes e caminhos seguros até chegarmos ao céu de glória. Fiquem na paz do Senhor Jesus, receba o nosso abraço.